Joaquim Carlos Mendes Reparações executa todo o tipo de montagens e reparações nas áreas de jardins, espaços verdes, eletricidade e obras de construção civil. Joaquim Carlos Mendes Reparações, ou o telemóvel 969 00 6563 e o e-mail joaquimmendes68@hotmail.com. Joaquim Carlos Mendes Reparações presta serviços de qualidade e confiança. Joaquim Carlos Mendes Reparações, em Alpiarça. Para iniciar as comemorações do 25 de Abril, este ano celebramos 41 anos e nunca é demais relembrar 1974. É bom, especialmente para os jovens, que infelizmente são poucos os que aqui estão, mas nunca é tarde nem nunca é demais todos os anos relembrarmos o que aconteceu durante muitos anos em Portugal. Vamos dar início à sessão solene da Assembleia Municipal de Alpiarça. Eu gostaria, antes de mais, de convidar os presentes a participarem das atividades que se prepararam para este fim de semana, desportivas, culturais, aqui neste espaço e noutros também. Aqui temos presentes exposição feita pelas crianças do Conselho sobre o centenário, trabalhos muito originais, com alguns utilizando materiais recicláveis, outros tipos de imaginação, mas de facto todos eles representam Alpiarça os 100 anos do Conselho. Convido-vos então até ao final do mês de abril a visitarem esta exposição. Lá mais ao fundo temos também a exposição que os comerciantes aqui do mercado prepararam, uma exposição sobre o colonialismo, que também é muito importante relembrar e recordar também os presentes e alpiarcenses que participaram e infelizmente tiveram que estar nas colónias a combater. Vamos então dar início à sessão solene da Assembleia Municipal. Eu chamo ao palco, ao púlpito, o Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Louro. Até já. Boa noite. Antes de darmos início formal ao discurso da abertura desta sessão solene e comemorativa da Assembleia Municipal, gostaria de manifestar que hoje tivemos uma triste notícia. Foi o falecimento do Manuel da Conceição Raposo, mais conhecido em Alpiarça pelo Manuel Canelas. Foi membro desta Assembleia Municipal durante longos anos e dedicado militante do Partido Socialista, amigo de Alpiarça.
por esta perda, pelo dia em que ocorreu, pelas lesões aduzidas, peço um minuto de silêncio a todos vós. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Senhores Vereadores, Excelentíssima Representante da Assembleia de Freguesia, Excelentíssima Presidente da Junta de Freguesia e demais autarcas aqui presentes, Excelentíssimos representantes das autoridades e instituições do Conselho, ilustres convidados, órgãos da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, comemora-se este ano já 41 anos de 25 de abril de 1974. Pouco tempo, afinal, e muitas mudanças. Recordar esta data é, sobretudo, falar de emoções. É falar dos nossos sonhos. É falar das nossas memórias. É falar da nossa esperança num mundo melhor, num mundo mais justo. 25 de abril de 1974. Este foi o dia que nós esperávamos. Bem, mas também foi o dia em que pouco se acreditava. Era quase um sonho impossível, que afinal teve um despertar feliz que nos tirou das sombras e dos medos. Neste dia tudo começou. O 25 de abril abriu as portas a uma profunda mudança. Um país triste, medroso, cinzento, transformou-se. Tivemos um país florido. Os escravos foram a expressão da alegria do povo e da sua aliança com os militares de abril. Implementou-se a democracia. Estabeleceu-se o regime de direitos, liberdades e garantias. Universalizou-se a educação e a saúde. Promoveu-se a igualdade. Combateu-se o isolamento do país. Criou-se o poder local democrático. Deu-se por fim à dominação colonial e procurou estabelecer um relacionamento pacífico, amistoso, sem arrogâncias, com os povos das ex-colónias. Os sindicatos e os partidos, em liberdade, puderam contribuir decididamente para todas estas melhorias. O debate de ideias e o pluralismo democrático foram decisivos. Tanta coisa, tanta mudança. O fim do garrote da censura, o fim da prisão política, o fim das perseguições e torturas, o fim dos tribunais plenários e de condenações por delito de falar, escrever e cantar conforme as opções de cada um. Mas, como dizia Ari, de tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. Para a nossa terra, Alpiarça, o 25 de Abril tem um significado especial. Tal como referi, foi o dia que nós esperávamos. Ou como dizia a saudosa Sofia Andressen, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial e limpo, onde emergimos da noite do silêncio
e livres habitamos a substância do tempo. Mas também foi um dia que pouco se acreditava. Contudo, o povo de Alpiarça, os muito resistentes antifascistas da nossa terra, foram daqueles que acreditaram, que resistiram, que lutaram. Não esperaram que pudesse acontecer. Fizeram acontecer. Mas afinal, que questão de que hoje? Recordar a data, comemorar. Sim, tudo isso. Mas também, mais do que isso, é um dia de festa, mas também é um dia de luta. A Assembleia Municipal de Alpiarça não se podia desassociar desta data, como sempre tem acontecido. As políticas dos novos sucessivos governos, obrigados ou não por outros poderes, a obsessão liberal da generalidade dos políticos que nos têm governado, a corrupção, arrancaram muitas pétalas aos cravos de abril. Os valores de abril começam a ser questionados com frequência. Puderam não, que são valores que certos interesses gostariam que nunca tivesse acontecido. Esses interesses, cada vez mais perigosos, cada vez mais organizados, dominam os meios da comunicação social, fazem a opinião, também têm dominado o sistema financeiro, económico e político. Depois existem os ignorantes, existem aqueles que pouco se interessam pelo bem comum e apenas se preocupam com o seu umbigo. E vão na onda. O 25 de Abril trouxe muito de bom. É emocionante lembrar isso. Trouxe-nos a democracia. Mas, infelizmente, não conseguiu extinguir a falta de respeito pela democracia. Lamentavelmente, não conseguiu terminar com os egoístas. Não conseguiu extinguir os mentirosos. Não aboliu os corruptos. Não anulou os corruptores, etc, etc, etc. E depois há aqueles que confundem todos estes males sociais com o 25 de Abril e dizem: o culpado disto tudo é o 25 de Abril. Sem entenderem que os valores de Abril são o oposto de tudo isso. Os valores de Abril são a luz contra as trevas representadas por toda essa gente. Gente que com suas políticas apenas tem conseguido empobrecer a generalidade do povo português e que, pelo contrário, vão continuando a enriquecer os mais poderosos. Portugal e o povo português têm sido roubados escandalosamente e descaradamente nos últimos anos. Existe uma cada vez maior falta de vergonha. Nem preciso lembrar os escândalos com altos dirigentes da nossa governação, com o sistema financeiro, etc, etc, etc. Em qualquer outro país democrático estariam presos ou demitidos. Aqui isso é uma exceção. Será o 25 de Abril culpado disto tudo? Pelo contrário. Só com o reforço dos valores de Abril, só com o povo unido em torno da democracia, da liberdade, da justiça, do respeito, poderemos alcançar a nossa liberdade plena enquanto cidadãos em termos individuais e enquanto povo. Terminando, volto a citar aí: de tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse, mas ele acrescentou: e só nos faltava agora que este Abril não se cumprisse. Obrigado a todos e meu 25 de Abril. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia, caríssimos vereadores, caríssimos deputados, caros alpiarcenses. Antes de mais, e porque as pessoas estão primeiro, começo por apresentar, em nome do movimento Todos por Alpiarça, a minha solidariedade para com as famílias que irão sentir direta e indiretamente o impacto económico provocado pelo fecho da Renova. Esta data, abril de 2015, será certamente um marco nas suas vidas. Medo, frustração,
ansiedade, revolta, mas também esperança, coragem, ambição e fé, são de novo sentimentos que se repetem 41 anos depois de abril de 74. Há 6 longos anos que vivemos tempos revolucionários. Foram 4 anos de falácia política que culminou com um convite à Troika para salvar o país. A bancarrota com que nos presenteou o anterior governo não apanhou todos de surpresa, mas certamente ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Mais impostos, despedimentos, cortes e mais impostos. Tal era o buraco financeiro em que nos encontrávamos. Esta onda de devastação económica parecia que estava a sanar, e eis que nos bate à porta com o fecho da Renova. 56 famílias afetadas diretamente. 56 pequenas revoluções. Muitos decidirão partir, outros ficar. Pouco há que os prenda a esta terra. O trabalho no campo é sazonal e os lugares à sombra já há muito que estão preenchidos. Analisando os últimos 6 anos, pouco mais podemos esperar de Alpiarça, além da solidariedade das suas gentes. Este abril marca, então, uma marcha silenciosa, rumo a um futuro incerto. Tão incerto como o que vivemos em abril de 74. A opressão provocou o desespero e a revolta. Silenciados pela força policial do Estado Novo, Alpiarça ganha outro fogo. A natureza humana revela-se sempre de forma surpreendente, quando confrontada com a austeridade moral e social. Durante anos, muitos alpiarcenses foram perseguidos, humilhados, presos e até torturados. Nunca é demais prestar a nossa homenagem a esses homens e mulheres que ficaram privados do bem mais precioso, a liberdade. E foi por essa liberdade que, a 25 de abril de 74, o capitão Salgueiro Maia e muitos outros capitães de abril saíram de Santarém em direção ao Largo do Carmo para libertar Portugal de uma asfixia social em que estava mergulhada há 40 anos e devolver aos portugueses a esperança e a liberdade para um futuro melhor. Há algo de comum entre estes 2 períodos de abril, apesar de separados por 41 anos. Sentimentos como a esperança, a coragem, a audácia estiveram presentes naquela madrugada e nos meses que se seguiram, e acredito que estarão presentes hoje, amanhã e sempre, porque esses também são os valores de abril. Esta liberdade, conquistada pelo povo, permite-me estar hoje diante de vós, a falar-vos da revolução que deve continuar acesa a cada um de nós. Mas o que é, efetivamente, esta liberdade conquistada em abril? A liberdade, em sentido abstrato, é um valor para o qual, ao longo da história, as pessoas têm sido preparadas para dar as suas vidas. Alguns filósofos têm argumentado que a liberdade é um valor absoluto e que, quando as pessoas são negadas da liberdade para perseguir os seus objetivos e de agir para realizar o seu potencial, é-lhes negada a sua humanidade. Foi essa poderosa ideia que inspirou a luta por liberdades políticas ao longo dos últimos séculos, onde Alpiarça escreveu o seu nome na luta contra a tirania, a ditadura e o despotismo, e continua a impulsionar a agenda da política local e em grande parte do mundo. No entanto, a ideia de liberdade tem implicações muito mais amplas. Alcançar a liberdade interior ou a libertação espiritual do sofrimento inerente à vida, independentemente das instituições vigentes, é tão importante como alcançar os direitos do homem como um ser social. A liberdade não nos permite tudo. Temos vários exemplos de excessos de liberdade. O massacre de Chauvin em Bauru é um exemplo de como a liberdade pode ir longe demais. Porque acima da liberdade há o respeito pelas pessoas e pela sua individualidade. O direito à contestação é uma liberdade de abril, tal como decidir não participar dessa contestação. A liberdade de uns não pode condicionar a liberdade dos outros. Não quero com isto dizer que as liberdades individuais não devem ser conciliadas com a necessidade de sistemas sociais que são reflexo da interdependência das pessoas e de responsabilidade mútua. Vivemos num Estado social que foi construído nos últimos 41 anos, e que nos assegura o bem-estar coletivo. É nosso dever defender a gente na sua criação. Nem que para isso tenhamos de abdicar de parte dele, para que todos possam beneficiar hoje e amanhã dessa liberdade preciosa conquistada também com o abril. Por isso fico sempre apreensivo quando estratégias políticas de curto prazo comprometem a sustentabilidade futura, tanto a nível nacional como local. A política local tem um papel fundamental na afirmação da nossa liberdade. Ter consciência de que está mal e reclamar é um dever moral que nos assiste. Encolher os ombros e fingir que vai tudo bem, ou limitarmos-nos à zona de conforto, é delegar nos outros a nossa sorte.
Costumo dizer, se não decides quais são as tuas prioridades, outros decidirão por ti. Por isso, e muito mais, mas principalmente pela liberdade democrática conquistada em Abril, não nos é permitido fechar os olhos sobre o que vai mal neste Conselho, independentemente da cor política a que pertencemos. A liberdade de Abril confiou-nos essa responsabilidade, a de continuarmos sendo livres de pensamento, de moralidades, de preconceitos e de lutarmos pela defesa da nossa soberania e dos lugares que nos viram nascer. O 25 de Abril é um marco histórico na vida dos portugueses. Saibamos honrar esta herança de valores e de coragem e de solidariedade. Saibamos respeitar esta liberdade. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade! Da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alteasta, Srs. Vereadores, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alteasta, Srs. Deputados Municipais, caros munícipes. A Revolução de Abril completa 41 anos. No meu caso, pertencendo a uma geração que não conheceu como era a vida antes, é normal que me interrogue como foi. Como se vivia, como era o cotidiano. Fiz umas pesquisas em livros que existem em casa e numa estante encontrei um livro que me chamou a atenção. O nosso amargo cancioneiro. Verifiquei que era uma compra efetuada em 1972 e que se tratava de uma antologia de poemas de autores diversos. No preâmbulo, um pensamento de Eduardo Lourenço. O escritor pode considerar a política como exterior ou indiferente às suas preocupações essenciais. A política é que não é da mesma opinião e o considerará a ele no interior das suas preocupações. Esta colocação da atividade criativa no interior do pensamento e da ação política ajudou-me a entender que tempo foi esse, que cotidiano era esse em que era fundamental estar alerta. Um cancioneiro que elogia o poema carregado de força e normalmente servido por uma música pop a que era usual de chamar de balada. Um cancioneiro que elogia a força da palavra que era cantada em convívios académicos, em associações recreativas, em cooperativas, ao ar livre. Logo no início, com um texto de Alexandre Bonino, uma canção de José Mário Branco. Perfilados de medo, agradecemos o medo que nos leva da loucura. Decisão e coragem valem menos e a vida sem viver é mais segura. Mais à frente, num poema célebre de António Julião, Calçada de Carris, o retrato do cotidiano triste, que no caso das mulheres era ainda mais amargo. Luísa sobe a calçada, sobe e não pode, que vai cansada. Saiu de casa de madrugada, regressa à casa, é já noite fechada. Na mão grosseira de pele queimada, leva a lancheira desembolsada. Um cotidiano que se tornava ainda mais amargo, pelo conhecimento que o jovem soldado tinha tombado longe, numa guerra sem sentido, e que levou António Portugal a escrever: caíste longe, amigo, nessa guerra, para onde te mandaram? Levou-te a morte, e apenas mãos estranhas te ampararam. Era um país com um povo triste, mas era um país que resistia, e que, fazendo coro com o poeta Carlos de Oliveira, cantava: não há machado que corte a raiz ao pensamento, não há morte para o vento, não há morte. E foi essa capacidade de olhar o cotidiano triste, mas sonhando que ele podia ser diferente, que conduziu à Revolução e tornou possível a Sofia de Melo Braino escrever, no dia 25 de abril de 74, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Com a vitória da Revolução era enfim possível sonhar com um país diferente, um país onde o valor estruturante da liberdade fosse acompanhado por realizações que nos colocassem ao nível das nações desenvolvidas, no contexto do espaço europeu a que pertencemos. E para mim, nascida 3 anos depois da Revolução de Abril de 74, foi gratificante crescer numa realidade virada para a procura do bem-estar coletivo,
Aprender numa escola de acesso universal. Viver com um sistema de saúde inclusivo. Acreditar que este país, que tinha sabido vencer os cotidianos tristes, não voltaria a sussurrar. A adesão à CEE, acompanhada pelo enorme caudal de fundos comunitários, contribuiu para criar a ilusão de que não mais voltaríamos a ser esse povo triste que Eduardo Cageiro fotografou de forma tão brilhante. Infelizmente, não está a ser assim. Nestas 4 décadas de democracia, enfrentamos 3 acordos internacionais de auxílio financeiro à nação, sendo que este que estamos a viver é o mais duro e desesperado. Quando hoje olhamos para o país, vemos portugueses a morrerem nas urgências dos hospitais, uma juventude muito bem preparada, mas que tem como destino o aeroporto, reformados sem capacidade financeira para suprir as necessidades básicas, muitos milhares de desempregados que não vislumbram possibilidades de inverter a situação, a mendicidade a aumentar a olhos vistos. E verificamos a injustiça de uma realidade que privilegia o mundo financeiro, com as instituições que o suportam a serem supervalorizadas e, quando necessário, defendidas pelo erário público. E mais triste ainda, verificamos como o fenómeno da corrupção, nos mais diversos níveis, passou a dominar estruturas fundamentais de decisão. Claro que a cegueira que domina muito da ação europeia não ajuda, mas as culpas que são nossas não podemos empurrar para os outros. É preciso reverter a situação. E voltando-me a socorrer da poesia, evoco uma canção recente do José Jorge Lotaria e o Carlos Alberto Muniz, que retrata esta desesperança, mas é também um convite para que, de novo, saibamos redescobrir os dias lindos. Como foi que aqui chegamos? Com a dor da incerteza, que amarra Portugal ao peso desta tristeza. Chegam aves de rapina, mais os vampiros do Zeca, a esta pátria cansada de uma tão dura e seca. Somos de novo imigrantes, para destino tão incerto. E aos filhos e aos netos, o que teremos para dizer quando nos perguntarem o que deixamos por fazer? Despertar de novo, resistir de novo, resistir de novo, resistir de novo. Viva o 25 de Abril. Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Excelentíssima Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça, Senhores Vereadores, Senhores Autarcas do Município e da Freguesia, caros munícipes. Celebramos hoje 2 acontecimentos que ficaram inscritos na nossa história. Os 41 anos da Revolução de Abril e os 40 anos da eleição para a Assembleia Constituinte. Uma revolução original que, a partir de um levantamento militar, tem a adesão e o apoio imediato do povo português, criando uma aliança original do povo com a MFA. O povo de Alpiarça deu uma importante contribuição para esta luta de resistência, pelo fim da ditadura fascista, pela liberdade e democracia, e depois de Abril, pela consolidação e avanço da Revolução. A aliança do povo com a MFA foi decisiva, porque sem a iniciativa e o apoio popular, o movimento militar não venceria, tal como o movimento popular sozinho não podia ganhar. Movimento popular que quis demonstrar e afirmar de forma clara e inequívoca o seu apoio à Revolução, logo nas primeiras horas, mas particularmente no dia 1º de maio, em Liberdade, convocada pela Intersindical, que invadiu as ruas, as praças, as vilas do nosso país. Não foram nem estrategas militares nem políticos criativos que inventaram a consigna Povo MFA. Abril e a sua Constituição trouxeram uma nova estrutura económica, liberta do poder dos monopólios, travando a sabotagem económica e conduzindo às nacionalizações dos setores básicos e estratégicos, valorizando o papel das pequenas e médias empresas, conquistando a reforma agrária, combatendo a ação dos latifundiários, desbravando terras incultas, criando emprego,
aumentando a produção nas terras do Sul, enquanto no Centro e Norte se conquistava o direito ao uso e gestão dos baldios pelo povo, conquistando direitos laborais, sociais e culturais, até aí proibidos e suprimidos. Liberdade sindical, direito à greve, ao não ser despedido sem justa causa, proteção na infância, na velhice, na doença, no desemprego, direito à igualdade das mulheres no trabalho, na família, na sociedade, direitos novos para a juventude. O poder local democrático é resultado da Revolução de Abril e do processo revolucionário que a consolidou. Conquistas que a Assembleia Constituinte veio a inscrever na Constituição da República. Foi a Revolução de Abril e não outro processo que abriu as portas de Portugal à Europa e ao mundo. Nós sabemos isso, mas é preciso dizê-lo, particularmente às novas gerações, na medida que muitos tentam reescrever a história, negar a existência do fascismo, atribuir falsamente o papel de cada um na Revolução e na contra-revolução que se seguiu. Durante décadas, os sucessivos governos recuperaram e restauraram de novo o poder do grande capital, rasgando ou engavetando compromissos assumidos com o povo e com uma Constituição de Abril. Primeiro colocaram o socialismo na gaveta, mais tarde foram dando sucessivos golpes na Constituição e agora fazem de conta que ela não existe, apesar de jurarem defendê-la. Na verdade, 39 anos depois das políticas de recuperação capitalista e governos da política de direita, está cada vez mais à vista o resultado da longa ofensiva contra Abril que temos denunciado e combatido. Uma ofensiva que nos últimos 5 anos assumiu uma dimensão nunca antes vista, com políticas dos PECs, do governo PS e do pacto que o PS, PSD e CDS firmaram com o FMI, a União Europeia e o BCE, e que o atual governo do PSD-CDS executou com entusiasmante zelo. Uma ofensiva que ampliou e agravou a grave crise económica e social que há muito se manifestava, resultando de anos de política de direita. Por isso, o país tem vivido um dos mais graves e dolorosos períodos desde o fascismo. 5 anos assinalados por um salto qualitativo na política de direita e da sua ofensiva contra os interesses populares do país. Hoje, a nossa dívida externa é maior do que quando pedimos a chamada ajuda externa. E estamos mais endividados, mais dependentes e mais pobres. Roubaram e querem continuar a roubar nos salários, nas pensões e nas reformas. Aumentaram impostos, diminuíram prestações sociais, liquidaram serviços públicos, saúde, educação, correios, tribunais e outros importantes serviços de Estado. Destruíram o nosso aparelho produtivo. O caso da Ronaldo é apenas mais um a juntar a tantos outros que têm feito neste país. E não se trata de um governo incompetente como por vezes ouvimos. Eles são muito competentes na concretização dos seus objetivos. Querem destruir os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Querem um exército de desempregados que lhes assegure mão de obra barata e sem direitos. É este o grande desígnio deste governo e da sua política, o desígnio do empobrecimento do povo e do país, um desígnio imposto à revalia dos valores do povo. Querem concentrar a riqueza na mão de meia dúzia, e é essa meia dúzia que tem enchido à custa do empobrecimento de imensa maioria dos portugueses. Enchem a boca com as gorduras do Estado e endeusam a iniciativa privada. O Estado não se
deve imiscuir na economia, até porque os mercados ficam nervosos. Mas quando a coisa dá para o torto, é o Estado, ou seja, todos nós, que metemos lá o nosso dinheiro para tapar as noticiadas, as corrupções generalizadas que se movem impunemente no nosso país. Vivemos um tempo em que a concentração da riqueza acentua cada vez mais as desigualdades. Não foi para isto que fizemos Abril. Não há saída para uma vida digna para o nosso povo sem ruptura com as regras do Tratado Orçamental e do euro, sem renegociar a dívida e sem uma nova política patriótica e de esquerda. Por isso, é cada vez mais o tempo de defender e afirmar Abril. Este é o momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos homens e mulheres, de esquerda, dos trabalhadores e do povo, em defesa dos valores de Abril, em defesa da Constituição da República, de exigência de ruptura com a política de direita e pela afirmação de uma alternativa patriótica e de esquerda. Sim, este é cada vez mais o tempo de defender e afirmar Abril. É tempo de respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Comemoramos Abril pelo que Abril significou e significa no presente, mas também pelo que significará como projeto para o futuro de Portugal. No que respeita à situação política em Alpiarça, não há muito a acrescentar ao que foi dito no ano passado. As vaidades continuam, o narcisismo e a despoderada falta de respeito pelos órgãos autárquicos eleitos, bem como pelas pessoas, são muitas. Tudo isto com uma novidade consubstanciada na vitimização acerca de falta de democracia em Alpiarça. Num dia, chora-se e assume-se uma posição em relação à referida falta de democracia. Passados dias, retira-se uma informação do PCP de um local público. Esta é a democracia pretendida por aqueles que dizem que não há democracia, dizendo que esta informação era uma informação sobre a Renault que tanto preocupa o povo de Alpiarça e os seus trabalhadores em particular. Porque, para quem não sabe, o conceito de democracia tem regras, votadas por maioria, a sua essência, e não subvertido ao sabor da prepotência e arrogância de cada qual. E mais, não vale a pena aqui referir. Nós temos a firme convicção que o generoso projeto de Abril e os seus valores acabarão por se revelar como uma necessidade objetiva na concretização de um Portugal fraterno e de progresso. Esse também é o nosso combate. O combate para apressar a concretização desse projeto para servir Portugal e os portugueses. Porque não somos dos que à pressa colocamos um cravo na lapela para que conste, para ficar bem na foto. E nos restantes 364 dias do ano, espezinho Abril. Fizemos e fazemos dos valores de Abril a nossa luta de todos os dias, com trabalho, honestidade e competência. Viva o 25 de Abril, viva Alpiarça, viva Portugal! Senhores vereadores, senhoras e senhores autarcas do município e da freguesia, senhoras e senhores convidados, caros conterrâneos. No momento em que se me colocou a imperiosa necessidade de preparar esta intervenção da sessão solene e educativa da Assembleia Municipal, novamente se impôs a questão: o que dizer sobre esta data memorável, o que falar sobre o sentido de comemorar o 25 de Abril e o seu significado, 41 anos depois, com o amadurecimento que o tempo conferiu a esta data libertadora do povo português. Falar sobre o período anterior da história do país,
o fascismo salazarista, o atraso e a miséria, a repressão, a prisão e a tortura, a censura, as guerras coloniais, a luta heroica de muitas centenas de alquercenses e milhares de outros portugueses pela liberdade e pela democracia. Relatar a factualidade dos acontecimentos militares dessa noite e desse dia, os pormenores organizativos do golpe, a abnegação, o heroísmo dos capitães de Abril e as ações operacionais que resultaram na queda do governo de Marcelo Caetano e do regime ditatorial e opressivo de quase 5 décadas, ou avaliar o processo revolucionário que de imediato se iniciou, transformando um golpe militar numa revolução que provocou transformações fundamentais na sociedade portuguesa, das inúmeras conquistas políticas, sociais, laborais, civilizacionais que permitiu concretizar, tornando realidade o sonho progressista de muitas gerações portugueses, da libertação dos povos irmãos e da descolonização que deu ao mundo novos países independentes, libertos da subjugação colonial, do poder local democrático, importante fator de desenvolvimento e democratização do país, da reforma agrária que dignificou o trabalho e as vidas de muitos milhares de trabalhadores rurais, historicamente marcados pela miséria e pela exploração, promovendo a inovação técnica e colocando a terra a produzir, a criar riqueza socialmente justa e a contribuir para a construção de um Portugal a caminho da soberania alimentar, ou ainda abordar o processo de desmantelamento das conquistas da Revolução, praticamente decorreu em paralelo e que procurou, primeiro, limitar o seu alcance e depois ir progressivamente anuando o seu efeito sobre a sociedade portuguesa, restaurando privilégios e desigualdades até aos dias de hoje, marcados por uma profunda crise, pela regressão social, pelo empobrecimento do país, dos portugueses e pelo abdicar da soberania nacional. Continuo a considerar que numa cerimónia evocativa, simbólica, como esta, é importante continuar a falar de tudo isto, como forma de celebrar Abril e o seu significado, como referência para as nossas condutas e a ação que desenvolvemos no presente, como homenagem a todos os que foram vítimas da miséria que este país era em 1974 e que sofreram com os horrores do fascismo e, em especial, para os principais construtores da liberdade. Nestes dias que correm, dias de desesperança e de retrocesso, de desinvestimento na capacidade produtiva do país e de favorecimento da apropriação indevida por parte dos grandes interesses da riqueza dos trabalhadores e dos povos, de ofensiva contra o poder local, a sua autonomia e capacidade de realização, sempre colocada ao serviço das populações, torna-se urgente inverter o rumo para que está a ser conduzido o nosso país. Também as autarquias locais, as freguesias e os municípios têm um importante contributo a dar para a afirmação de políticas alternativas que vão ao encontro do interesse coletivo da comunidade. Em Alpiarça procuramos percorrer esse caminho, contra a forte diversidade dos cortes de receita e da situação de desequilíbrio estrutural que herdamos e que limita, e muito, e todos os dias, a nossa capacidade de realização. Num quadro extremamente difícil de progressiva asfixia financeira imposta pelo Poder Central, as câmaras municipais e juntas de freguesia têm sido fundamentais no amortecimento do tremendo impacto social da crise económica e das políticas de austeridade ao serviço do sistema financeiro. Políticas que resultam na progressiva destruição da capacidade produtiva nacional, no desemprego em massa, na imigração e numa extraordinária capacidade de fazer aumentar a pobreza e as desigualdades. Num sentido totalmente oposto às políticas deste governo, do atual e do anterior, diga-se em abono da verdade, o município de Alpiarça tem definido opções claras em favor da sua população.
enquanto o Governo aumenta 30% a dívida pública, mais de 130% do PIB nacional, tornando-a insustentável e drenando os recursos nacionais em juros a pagar à banca estrangeira, hipotecando o desenvolvimento, o município de Alpiaça reduziu em mais de 25% a sua dívida, traçando um caminho de recuperação das finanças municipais e criando condições para a sustentabilidade e para o futuro. Enquanto o Governo impõe aos portugueses brutais e sempre crescentes aumentos da carga fiscal, a mais elevada de sempre, o município de Alpiaça optou por reduzir impostos municipais, isentando da derrama as empresas que se instalem e colocando o IMI na taxa mínima, abdicando só por essa via de cerca de 400 mil euros anuais em benefício dos alpiacenses, verba que, a ser encaixada, significaria uma capacidade de realização muito mais ampla. Mas também as taxas, licenças e tarifas cobradas pelos serviços prestados pelo município não sofrem qualquer aumento há quase 6 anos. Enquanto o Governo corta verbas às autarquias locais e a toda a atividade cultural, desportiva e social, em Alpiaça aumentámos o apoio logístico e, sobretudo, os montantes de apoio financeiro às associações, clubes e coletividades do Conselho, reconhecendo a importância da sua intervenção e procurando incentivar o papel fundamental que tem na dinamização de toda a comunidade. Enquanto as opções governativas têm vindo a degradar o Serviço Nacional de Saúde, uma das maiores conquistas de Abril, deixando milhares de portugueses sem devido acesso aos cuidados que são garantidos pela Constituição, em Alpiaça, e muito para além das suas competências, o município investe verbas significativas desde há mais de 5 anos para garantir a presença de médicos no centro de saúde e para recuperar até o próprio edifício onde está instalado, melhorando as condições oferecidas à população. Enquanto o Governo corta nos salários, nas reformas e nos apoios sociais dos portugueses, em Alpiaça assume-se uma despesa cada vez maior no apoio às crianças, jovens e idosos, através do aumento do número de beneficiários e do valor dos benefícios da ação social escolar, bem como atribuindo, desde 2010, bolsas de estudo a alunos do ensino superior. São exemplos de opções políticas distintas, de opções de classe, também, de um rumo alternativo que deveria ser seguido no país, respeitando os valores que hoje comemoramos. Apesar da difícil situação financeira, apesar de estarmos sujeitos a leis enquadradoras da ação do poder local que nos empurram a todos para um caminho que não interessa às populações, ao povo português, fazemos o que nos é possível para tomar medidas que se traduzam positivamente na vida dos nossos munícipes, medidas com impactos sociais positivos. Estas não são medidas de austeridade. Pelo contrário, mesmo num quadro de austeridade imposta, são opções que procuram o caminho de Abril, o caminho do reforço da coesão social, da redistribuição, na disponibilização a todos, na medida das suas necessidades, do que é de todos. Não iludindo um quadro atual de grande indefinição geral quanto ao futuro, no que respeita às áreas de intervenção das autarquias, que é agravado pelo que de tardio terá a utilização dos fundos comunitários disponíveis no próximo ciclo até 2020, procuraremos manter uma linha de recuperação da sustentabilidade financeira que permita realizar investimentos importantes para o desenvolvimento do Conselho, nomeadamente e certamente nas áreas sociais e económicas. Caros conterrâneos, antes de terminar, não poderia deixar de me referir à responsabilidade que cabe a todos os democratas na defesa das conquistas e dos valores de Abril, de forma a que estas se projetem no futuro do nosso Conselho e do nosso país. E a assunção dessas responsabilidades implica que não aceitemos sem combate o populismo desregrado e provocador, que não aceitemos e que combatamos os que, dizendo serem defensores de Abril,
todos os dias agridem o seu significado. É necessário combater politicamente os que recuperaram os mais pacientes argumentos de Salazar e Caetano para atacar os seus adversários. É preciso dizer com clareza que, assim, insultam a memória de luta pela dignidade e pela liberdade dos trabalhadores alpiacenses que construíram Abril, quando se atreveram a dizer, por exemplo, para cúmulo de outras barbaridades de vária ordem, que os trabalhadores são os culpados pelo encerramento de uma fábrica na qual trabalham. Quando se atrevem a dizer que os delegados sindicais, escolhidos democraticamente pelos outros trabalhadores, que procuram defender o direito de todos e direitos duramente conquistados, no quadro de uma relação profundamente desigual com quem detém os meios de produção, são os responsáveis pelo encerramento de uma fábrica. Ou quando ainda põem em causa elementares e fundamentais direitos laborais inscritos na Constituição, como o direito à reivindicação, como o direito à greve. Estando nós hoje aqui a comemorar o Dia da Liberdade, impõe-se que se diga o seguinte: em Alpiarça, em Portugal, a liberdade construiu-se pela luta consequente. Instalou-se e procurou crescer com o 25 de Abril de 1974. Desenhou-se uma democracia avançada em todas as suas vertentes, mas que está longe de estar concretizada. Em Alpiarça e em Portugal continua a existir quem queira aprofundar esta herança e mantenha a perspectiva de uma sociedade progressista e mais justa, derrotando a exploração, a demagogia, o populismo grosseiro e as novas expressões do velho fascismo. Por isso, torna-se importante continuar a afirmar, sem complexos, com convicção: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.